Segurança alimentar e nutricional é um conceito abrangente. Estar em segurança alimentar e nutricional é conseguir ter acesso constante e suficiente a uma alimentação de qualidade, sem comprometer outras necessidades básicas do indivíduo, respeitando sua cultura, seus hábitos alimentares, suas práticas econômicas e a sustentabilidade. Quando, por alguma razão, a população não consegue comprar alimentos em quantidade suficiente, ou quando algo compromete a qualidade dessa alimentação, ela passa a viver em situação de insegurança alimentar. Há níveis em que a insegurança alimentar pode ser classificada, sendo leve, moderada ou grave. No Brasil, ela é classificada segundo a EBIA, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional. Diante do cenário atual causado pela pandemia do coronavírus, o isolamento social foi proposto como medida de contenção do vírus, levando ao fechamento de escolas, restaurantes, casas de festas e outros eventos e serviços que gerem aglomerações. As consequências são graves: aumento do desemprego e da fome, com consequente aumento da insegurança alimentar entre a população, principalmente os grupos mais vulneráveis, como negros, mulheres, moradores de áreas rurais e de periferias, comunidades quilombolas e indígenas. O projeto VIGISAN, Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, teve como objetivo monitorar a segurança alimentar e os níveis de insegurança alimentar diante do cenário de crise sanitária e econômica na qual o nosso país está inserido. Buscou-se a obtenção de informações para, a partir delas, tomar iniciativas e cobrar medidas governamentais para o enfrentamento da situação. Com o uso da EBIA, os resultados mostraram que 44,8% dos domicílios brasileiros viviam em segurança alimentar. Os 55,2% restantes estavam em insegurança alimentar, dos quais 9% estavam em situação de fome, sendo principalmente domicílios das regiões Norte e Nordeste e moradores desempregados ou com trabalhos informais, com menor escolaridade, com cor de pele preta ou parda e sexo feminino. Diante da pandemia da Covid-19, o projeto revelou que a insegurança alimentar grave aumentou 19%. Essa pesquisa serve de alerta para a urgência da tomada de medidas para combater a crescente fome que assola a população, principalmente seus grupos mais vulneráveis. A pandemia não pode ser inteiramente responsabilizada pela situação de insegurança alimentar no Brasil. O cenário de fome vem aumentando desde 2015 e vem sendo intensificada pela crise sanitária. A fome oculta, caracterizada pela baixa ingestão de micronutrientes como ferro, cálcio, vitaminas A e D, ainda é uma importante questão nutricional no país. E há também muitos casos de anemia, que trazem risco à saúde, principalmente quando ocorrem na gestação. A situação econômica brasileira dos anos mais recentes, com redução do poder de compra das famílias e um encarecimento de gêneros alimentícios, trouxeram importantes alterações no consumo alimentar da população. Acentuando o problema, a crise sanitária chega ao Brasil em um momento de desmonte das políticas públicas que combatem a fome e que buscam garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Durante o atual governo, houve a desarticulação do SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a não realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a redução do orçamento e número de beneficiados pelo programa Bolsa Família, além de cortes orçamentários do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, existe para amenizar as consequências da fome, oferecendo aos estudantes da rede pública de ensino uma alimentação que cubra suas necessidades nutricionais durante o período em que estão na escola,
contribuindo para a aprendizagem, o rendimento escolar e fornecendo subsídios para a formação de práticas alimentares saudáveis através de ações de educação nutricional. O PNAE, sendo vinculado à agricultura familiar, se consolida como uma política pública. É expressiva a sua atuação imediata no combate à fome e, por isso, é fundamental que continue atuando durante o isolamento social, mesmo que se faça necessária uma adaptação da sua legislação e forma de operar. Houve, então, uma alteração na Lei 11.947, que autoriza a distribuição dos gêneros alimentícios para as famílias dos estudantes diante de uma situação emergencial como a que estamos vivendo. Vale ressaltar que tal alteração na lei não é impositora, surgiu sob a forma de recomendação e ainda há autonomia para a definição de critérios de elegibilidade das famílias em que receberiam os recursos. Em alguns casos, apenas famílias cadastradas no Bolsa Família seriam contempladas. Isso pode levar à exclusão de muitas crianças que também precisariam receber o benefício. O fechamento das escolas coloca muitas crianças em situação de insegurança alimentar. Há um expressivo percentual de jovens inseridos em um contexto de fome, onde a escola se tornou o único local de alimentação desse grupo. Sob tal contexto, é fundamental direcionar a alimentação escolar para as residências dessas crianças, evitando que o isolamento social seja um limitador do acesso à alimentação dos grupos vulneráveis da população. Porém, há um ponto que necessita ser refletido quanto ao repasse desses gêneros alimentícios para tais famílias: a quantidade e a qualidade nutricional. Os jovens podem acabar ingerindo menor quantidade de gêneros alimentícios, pois provavelmente ocorreria divisão dos gêneros entre os familiares. Ou seja, o governo deve intervir na família como um todo, pensando já em abranger um grupo em sua totalidade. Deve haver também o cuidado com o tipo de alimento oferecido, mantendo alimentos in natura, conforme o preconizado pela normatização do PNAE, garantindo a renda dos agricultores familiares e mantendo a qualidade nutricional dos gêneros oferecidos aos estudantes. Possíveis estratégias para o período de suspensão das aulas podem ser aplicadas: o fornecimento de kits de alimentos ou refeições aos estudantes da rede pública. As refeições são mais baratas, porém mobilizam maior pessoal para a execução. Os kits podem ser oferecidos semanalmente ou mensalmente, reduzindo a quantidade de deslocamentos. Porém, por ser mais caro, pode reduzir a quantidade de alunos contemplados. 2. Prover o auxílio emergencial aos municípios com IDH baixo ou muito baixo, de forma a manter a distribuição de kits ou refeições para todos os estudantes. 3. A manutenção e incentivo à aquisição de alimentos da agricultura familiar. Os produtos da agricultura familiar melhoram a qualidade nutricional dos kits, uma vez que são in natura ou minimamente processados, além de apoiar os agricultores locais. A criação de um seguro emergencial para a agricultura familiar, assim como linhas de crédito diferenciadas, podem auxiliar o grupo que foi seriamente afetado durante a pandemia. 4. Iniciativas de educação alimentar e nutricional com o objetivo de orientar a população à adoção de hábitos alimentares saudáveis para todo o grupo familiar, incluindo a promoção da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e até os 2 anos, com a devida alimentação complementar adequada para as crianças. E assim terminamos a nossa apresentação. Obrigada!